boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Até a 13h por aqui. Você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala e participa pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos convidados, aos nossos entrevistados. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12h01. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então vamos lá para a escalação do nosso time hoje aqui, todos os nossos convidados que vão debater e vão analisar os temas propostos. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD. Procurador Roberto Liviano, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Ótimo dia a você, a todos os nossos convidados, especialmente a nossa querida ministra Eliana Calmon. Uma grande alegria estar aqui com todos. Muito obrigado pela presença. Já apresentou aqui o nosso procurador Roberto Liviano, a presença da Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, ministra? Como vai? Tudo muito bem, estou muito satisfeita de ter voltado ao programa. Deixei pouco tempo, mas estou voltando com muita satisfação. Quero cumprimentar a todos, inclusive aqueles que estão fazendo o programa conosco. Muito obrigado pela presença, muito bom revê-la, ministra. Também com a gente nessa jornada, Roberta Bock, professora, neuroeducadora, supervisora de ensino do Estado de São Paulo. Tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É com alegria que estamos aqui novamente para debater temas tão importantes. E a doutora Maria Carolina Antunes de Souza, advogada, atuante há 25 anos no direito tributário. Tudo bem, doutora Maria Carolina? Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pela participação e compor aí essa conversa com pessoas tão expoentes. 12h03, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, que é o seguinte: os preços da gasolina e do diesel não cedem e têm causado estresse no governo federal. Em ano eleitoral, o aumento do gasto com combustíveis irrita o eleitor, atrapalha os planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e o Palácio do Planalto quer interferir na gestão da Petrobras, alterar a lei das estatais para facilitar trocas no comando da empresa. Para especialistas do setor, mexer na legislação será prejudicial para a imagem da estatal e, consequentemente, para o preço dos combustíveis. Procurador Liviano, eu começo com o senhor sobre esse tema. Caio Mário Paes de Andrade, já na presidência da Petrobras, e o presidente Bolsonaro, com a mudança da presidência da Petrobras, será que conseguirá realizar o seu plano de interferir na política de preços da companhia, procurador? Bom, primeiro, é muito importante que todo mundo preste bastante atenção nesses movimentos todos. A Petrobras, como todos nós sabemos, passou por uma sequência de escândalos gravíssimos de corrupção, né? E em 2016, esse prejuízo atingiu o montante de 160 bilhões de dólares. Né? Essa corrupção devastadora foi objeto de investigações e, a partir daquele momento, diante daquela percepção de terra arrasada, começou-se o trabalho de reconstruir aquelas ruínas, de reconstruir o prejuízo que foi causado à Petrobras. 7 anos depois, conseguiu-se reduzir esta dívida em 100 bilhões de dólares, devido a muito empenho, muito trabalho e a um plano de reconstrução da companhia. Além disso, em 2016, quando se chegou nesse ponto crítico, também o Brasil aprovou a Lei 13.303, que é conhecida como Lei das Estatais, né? Esta lei foi extremamente importante para que nós subíssemos um degrau no sentido de proteger a boa governança nas empresas públicas no Brasil. Por quê? Porque esta governança era usada como moeda de troca, moeda política, como instrumento de ingerência por parte da classe política
colocando ali os seus cupinchas, colocando ali os seus apaniguados, sem qualquer compromisso com a meritocracia, sem qualquer compromisso com a boa e eficiente gestão das companhias. Em 2016, a lei das estatais estabeleceu critérios claros e rígidos em relação a estes cargos de gestão. Portanto, o Brasil melhorou neste quesito a partir do case Petrobras. Nós não podemos retroceder, especialmente porque estamos num processo que se iniciou de ingresso do Brasil na OCDE. Né? Insistir nesta tese de desmontar a lei das estatais significa enterrar as chances do Brasil em ingressar na OCDE. Significa retrocesso no plano econômico, significa um golpe de misericórdia na questão da competitividade, atratividade das empresas, num momento crítico para a nossa economia, em que a inflação atinge 11%. Portanto, sob todos os pontos de vista, é absolutamente catastrófico mexer na lei das estatais. Né? Espera-se que esta sanha seja contida, até porque escândalos não faltam ao presidente da República para resolver. Tem o escândalo da educação, agora o escândalo do assédio sexual do já ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Ele tem bastante escândalos para gerir em relação à equipe de governo que ele mesmo montou. Né? Então, esperamos que essas questões todas que ele precisa administrar absorvam a energia dele e que seja enterrada de uma vez por todas essa ideia absurda de destruir a lei das estatais, ou afrouxá-la, ou amenizá-la, como se andou falando nos últimos dias. Ministra Helena Calmon, como destacou o procurador Oliviano, não podemos retroceder, destruir a lei das estatais ou afrouxá-la, enfim, tudo isso é muito complicado. Qual é o risco que corremos na sua avaliação? O grande risco é porque nós estamos numa fase que estamos retrocedendo em uma série de coisas. E isso nos amedronta, porque coisas que nós não pensávamos que já estava consolidado no Brasil, como, por exemplo, toda a legislação de combate à corrupção, nós estamos voltando para trás. Acho um pouco difícil agora que isso também aconteça com leis estatais, porque quando foram criadas as agências reguladoras, isso foi discutido muitíssimo no Congresso Nacional, quando veio a lei das estatais, quando se estabeleceu exatamente para que as agências reguladoras tivessem independência. Nós temos um presidente que quer governar com todos os órgãos que fazem parte do Estado como se fosse a casa dele, o que ele tem feito com muitos dos órgãos da administração direta. Em relação às agências reguladoras, em relação às empresas públicas, a coisa é diferente, porque não é só o Estado, faz parte todo um acervo de patrimônio que está na mão dos acionistas. Daí porque existe a pressão daqueles que são donos também da empresa. Daí porque eu entendo que, no aspecto de Petrobras, será difícil ele conseguir por este ângulo, mas eu tenho receio porque o Congresso Nacional tem cedido a muitas e muitas coisas em relação à intromissão do presidente nas atividades destes órgãos estatais. Doutora Maria Carolina, seu entendimento sobre esse tema, por gentileza? Não é um tema que eu esteja muito afeta no dia a dia, não é a minha área maior de atuação, mas concordo com a posição da ministra Eliana, acho que há uma interferência aí indesejável. Sim. Roberta Bock. Olha, eu concordo plenamente com tudo que foi colocado aqui, e eu queria destacar o seguinte, esses temas, principalmente da Petrobras, que envolve preço da gasolina, a população sofre muito com isso, acaba sendo um tema eleitoreiro, né? E o presidente tem uma tendência a simplificar muitos assuntos. Assuntos complexos, ele simplifica com uma facilidade
beira até uma coisa infantil. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela está no mercado, e ela sofre com esses impulsos simplistas que ocorrem, né, por parte do governo federal. Isso faz um estrago tremendo, além de todo o movimento mundial que a gente já está vivendo. Então, quem sofre mais é a população, quem sofre mais é o povo que não sabe para onde correr. Eu acho que eu queria só destacar esses itens. Isso é da atitude, do jeito dos populistas, né? A tentativa de encontrar Governo soluções populista. fáceis para questões muito complexas. Mas vamos aqui ao nosso próximo assunto, 12h11. Uma menina de 12 anos de idade pediu ajuda na escola para denunciar estupro que sofreu dos 3 até os 8 anos, isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A vítima relatou à mãe que foi encorajada a relatar os abusos após acompanhar o caso da atriz Clara Castanho nas redes sociais. A garota disse ter sido abusada sexualmente por 5 anos pelo primo. Após a denúncia, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente foi acionada por professores da escola em que ela estuda. No último sábado, a atriz Clara Castanho, de 21 anos, revelou que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para a adoção. Chama atenção aqui, Roberta, no primeiro ponto, o fato da mãe saber de toda essa situação e não ter acreditado na filha, e ela precisou dizer à escola o que estava acontecendo, se encorajando a partir do que aconteceu com a atriz Clara Castanho. Pois é, infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. E isso realmente vai aparecer com frequência no ambiente escolar. E a escuta atenta dessa menor é fundamental. O que aconteceu nesse caso específico? Ela, olhando as notícias da mídia, dessa atriz, ela começou a entender que aquilo que tinha acontecido com ela não estava certo, né? Então, ela tinha que falar para alguém. No ambiente familiar, ela não estava sendo ouvida, então ela foi falar na escola, que com muito cuidado ouviu essa menor e acionou uma rede de proteção. Eu queria chamar muita atenção, até hoje, por todos que estão aqui presentes, a importância dessa rede protetiva na região onde essas escolas estão. Por quê? Quando a professora ouve esse relato da aluna, ela sozinha, enquanto educadora, ela não consegue dar andamento a esse caso. Ela ouve, passa esse caso para a equipe gestora, que aciona conselho tutelar, que aciona o CMDCA do município, que aciona uma rede de proteção dessa menor, que vai ouvi-la em todas as instâncias e vai dar encaminhamento ao caso e vai proteger essa menor. Então, essa rede nos municípios é fundamental para que a escola dê andamento ao caso. E como a escola é um órgão importante, é lá que essas questões aparecem. Trabalhar essas questões com muito cuidado dentro do ambiente escolar permite que esses menores entendam que a situação que eles passaram, ou que eles possam vir a passar, não está certa, né? Mas é preciso essa rede. Eu gostaria até de ouvir as outras pessoas que estão conosco aqui a respeito dessa rede de proteção. Por quê? A promotoria está muito atuante e todos os órgãos ficam ali atuando para ouvir e dar a proteção devida a esse menor. Esse caso é muito importante. Antes de passar para os demais, quais são as ferramentas que o educador tem, que a professora tem dentro da sala de aula, para tentar perceber esse tipo de situação a partir do desempenho, da performance do aluno, da aluna em sala de aula, sem que esse relato seja levado aberto de fato? Quais são os caminhos que ele tem para observar essas situações? Primeiro, o próprio comportamento do aluno. Tá? Você, enquanto professor, estando diariamente na sala de aula, você percebe quando uma criança, quando um adolescente mudou radicalmente seu comportamento. Às vezes mais agressivo, às vezes mais tímido, às vezes com muito choro. É comum até agressões no próprio corpo.
Tem alguns comportamentos que nós percebemos nos adolescentes e nas crianças. E aí o que acontece? O professor, como está ali na sala, ele vai conversar com a criança quietinha, e fala, tudo bem, como é que você está? E procurar investigar aquela situação. Sempre tem um professor que a criança gosta mais de conversar, né? Conversou, fez o diagnóstico, percebeu que tem alguma coisa errada, pede ajuda para a equipe gestora. Então, o segundo passo é a equipe gestora da escola, professor coordenador. Nós temos no estado de São Paulo agora, o que nós chamamos de psicologia ativa, são psicólogos que atendem esses alunos, que podem atender esses alunos, até a família. Fez o diagnóstico, ao momento que a criança, o adolescente, contou o que está acontecendo, fez relato, faz esse registro, chama os pais, vê o que está acontecendo e já aciona essa rede de proteção. Conselho tutelar é o primeiro, CMDCA depois. Entendeu? Ministra Eliana Calmon, seu olhar sobre esse tema, eu fiz esse questionamento sobre as ferramentas do professor em sala de aula, porque a menina sofreu esses abusos entre os 3 e os 8 anos de idade. Só aos 12 ela contou isso na escola. Bem, já se vê que ela tem um lar onde ela não tem intimidade com as pessoas que a rodeiam, que são os pais. De forma que, quando isso acontece, o próximo será a professora, será o colégio. A professora sempre... Eu ouvi sempre, quando meu filho era pequeno, a professora dizer o seguinte: eles ficam melhor e eles procedem melhor conosco, professoras, do que com vocês, pais, porque eles têm mais intimidade, né? Porque o professor desce até eles e tem aquela rede de proteção, porque professor é proteção. De forma que isto é muito importante e abre os olhos para uma educação mais direcionada em torno não apenas do que vai ser passado de conteúdo, de conteúdo para os alunos, e a escola está mais atenta ao comportamento do aluno para que ele venha em proteção a este aluno. Eu acho muito interessante todo este debate, porque, mais uma vez, está constatada a importância da escola para as crianças. Doutora Maria Carolina, e esse caso revela o quanto esse tipo de situação não aparece, quantos casos de abuso infantil ocorrem a todo instante, Brasil afora, e que não são relatados, não são notificados, uma vez que o tempo se passou para essa menina e agora ela é encorajada pela situação da atriz Clara Castanho, que isso pôde vir à tona, senão nem teria vindo, né? E como é importante também na qualidade de pais, de ouvir os filhos de uma outra forma, né? Então, como você bem começou a notícia, essa informação os pais sabiam, conheciam, mas nem sempre se acredita que alguém tão próximo possa fazer algo com o seu filho, que também, né, é muito próximo. Então, acreditar na versão das crianças também acho importante ressaltar, porque elas dizem. E a gente precisa, todos, não só o colégio, mas todas as pessoas que estão envolvidas com crianças precisam ter o ouvido aberto para receber o que elas têm para falar, né? Que não é só porque são crianças que não têm conhecimento ou não têm percepção daquilo que acontece. Então, um olhar mais respeitoso para com as crianças sobre aquilo que elas falam, né? Elas são crianças, obviamente, são pequenos, mas têm uma certa capacidade de discernimento e de compreensão daquilo que não é tão adequado para ser feito. E daí vem o papel da escola em alertar e demonstrar o que de fato não é adequado, e assim como a mídia, né, ela tem essa importância também de ressaltar. Então, a gente, infelizmente, está acostumado a ouvir que o nosso país tem escolas e
é muito grande e nem sempre esses professores têm essa possibilidade, essa alternativa de acolher essas crianças. Então, que todo mundo esteja atento às crianças e ao que acontece, porque, bem ou mal, como, né, vou cair aqui numa vala comum, mas elas são o futuro, né, do nosso país. A gente precisa cuidar dessas crianças e evitar que esse tipo de coisa aconteça para que a gente tenha uma sociedade sadia, sã, né, daqui para frente, para que a gente possa continuar sendo uma sociedade boa para todo mundo, né? Procurador Liviano, legislação protetora nós temos. A gente carece aí de ações mesmo no dia a dia aí por parte das famílias, correto? Eu acho que essa questão ela nos remete a seguinte dois pontos que eu acho relevantes. Primeiro, homeschooling, né, que a Câmara já aprovou e que foi para o Senado. O que significaria na prática homeschooling? Significaria que esse episódio, se o homeschooling estivesse em vigor, essa criança não teria a rede de proteção dos professores para poder pedir socorro, né? E a realidade do Brasil profundo é bem diferente da realidade do Brasil de São Paulo, do Brasil das grandes capitais estruturadas, né? Então, quando nós nos deparamos com tragédias humanas como esta, porque esse tipo de episódio, as pessoas precisam ter essa clareza. Eu ontem completei 30 anos de Ministério Público. Estas situações de crimes sexuais deixam marcas para a vida inteira nestas pessoas. Quem passa por esse tipo de situação na infância pode sofrer traumas que podem durar a vida inteira. Eu não estou afirmando que inexoravelmente vão durar, mas isso pode abalar o psiquismo de uma pessoa durante toda a vida. Quando você tem a rede de proteção da escola, você tem uma ferramenta de proteção que pode proteger esta criança. Então, é necessário ponderar a respeito disso quando se fala nessa mudança tão drástica que representaria o homeschooling. Parece modernização, parece avanço, mas será que no nosso Brasil profundo, das palafitas, da seca, da miséria, né, em que nós temos essa desigualdade social tão grave, tão profunda, tão aniquiladora do ponto de vista humano, será que esse é o nosso caminho, o caminho do Brasil real? Não dos gabinetes com ar-condicionado, com canetas despachando com frieza as coisas. Então, nós vamos pensar nisso. Sobre Clara Castanho, eu não posso deixar de dizer o quanto eu me senti devastado por este episódio. Essa moça de 21 anos foi vítima de estupro, né? E vítima de estupro, ela tem o direito legal previsto na lei de interromper a gravidez. Este é um direito assegurado a esta moça por lei. Não se trata de um favor, é um direito a ela conferido por lei de interromper a gravidez. E ela não depende de quem quer que seja, nem do presidente da República, nem do Papa, nem de ninguém. Ela não depende de favores. É um direito dela de interromper a gravidez. Portanto, entregar o filho produto dessa concepção criminosa é um direito dela. O que ocorreu com esta moça é uma ignomínia absurda, terrível, cruel, né? E as responsabilidades precisam ser devidamente apuradas e promovidas, né, com todas as reparações devidas, porque o vazamento de dados que ocorreu em detrimento, com prejuízo desta moça, é ato selvagem, é ato de selvageria, de profundo desrespeito à dignidade de uma mulher, né? Que isso fique bastante bem cravado, bastante bem consignado. Não é favor nenhum a interrupção da gravidez e é dever
se proteger a intimidade de um ser humano, especialmente de uma mulher, em situação vulnerável que sofreu um aborto e que procura um hospital para receber o devido tratamento. O que ocorreu com a Clara Castanho é ignominioso, é selvagem, é brutal. Vamos voltar também, naquele caso, o procurador Liviano, da menina lá de Santa Catarina, que aos 11 anos foi impedida de fazer o aborto, a menina foi estuprada e foi levada ao abrigo, foi retirada da família. A gente debateu isso aqui por diversas vezes, e aí a gente vê aí nas redes sociais, vê na sociedade o fla-flu que isso virou, porque não se trata de ser a favor ou contra o aborto, estamos falando do direito que aquela menina tinha de fazer o aborto e o direito também que a Clara Castanho tinha de entregar o seu filho para adoção, e que qualquer mulher tem esse direito de fazer a doação do filho, de entregar para adoção o filho, desculpe, independentemente de estupro. Então, virou um fla-flu por conta de tudo que a gente já vê no Brasil, tudo é fla-flu, e a gente tem que pontuar isso, que não se trata de ser a favor ou contra o aborto, e sim, estamos falando de um direito, não é? Exato. É isso mesmo. Exatamente. Eu não quero meio-dia. A palavra. Pode concluir. Não, eu acho isso mesmo. Está se querendo extrair benefícios eleitoreiros desta questão. Não se trata de ter qualquer dúvida sobre a relevância do bem jurídico vida. Eu sou um defensor do direito à vida, sem sombra de dúvida, mas também não se pode deixar de ter a sensibilidade necessária para tratar desta questão que diz respeito ao campo da saúde pública. Mulheres pobres sofrem muito com este tema, tá certo? Então, não se pode deixar de ter a sensibilidade necessária em relação a esta nuance que diz respeito a isto. Quando você fala de aborto, nós estamos falando de uma realidade dura, cruel, que diz respeito a mulheres pobres que também estão sofrendo com esta realidade. Quando se trata de uma gravidez que é proveniente do estupro, há um direito subjetivo da mulher de interromper a gravidez. E a isso se incorporou a questão da má formação por anencefalia, por microanencefalia. Então, essas questões, não adianta se querer extrair benefícios indevidos, populistas, eleitoreiros em tempo de eleições. Ninguém é contra a vida, todo mundo é defensor da vida, mas vamos também ter a necessária sensibilidade e respeitar a dignidade desta moça, que foi aviltada de maneira ignominiosa neste hospital. E só para concluir esse tema, procurador Liviano, porque o presidente Bolsonaro veio a público contra este direito, né? Enfim, então lançou aí uma situação nova, diferente, que está em debate, e a gente não pode retroceder nesse direito. É uma visão que sabota os direitos fundamentais. O presidente Bolsonaro tem vindo a público sistematicamente com posições que desrespeitam aspectos previstos na Constituição Federal. Não é uma nem duas. Outro dia falava em apuração paralela das eleições, quando a Constituição é muito clara ao dizer que quem preside a apuração das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Se é assim, se ele está falando em paralelismo, eu gostaria de saber se ele aceita que nós, aqui do programa, vamos escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição diz que é ele. Se ele está criando paralelismos no exercício de funções que a Constituição diz que são exclusivas do TSE, será que ele vai instituir paralelismo em questões que são do presidente, como a escolha ministro do Supremo, ministro do STJ, do Procurador-Geral da República? Será que ele vai desconcentrar o poder de escolha para ser coerente com esse paralelismo que ele propôs em relação à apuração? Eu gostaria de saber isso. 12h29, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Intervalo agora, pessoal, mensagem do nosso apoiador, voltamos em seguida, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12:30 agora, estamos de volta. Você está na OUTV, a TV da internet, e acompanhando também o programa Gente que Fala pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, é a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo tema por aqui: o Superior Tribunal de Justiça pode decidir em definitivo uma discussão que tem atormentado as empresas que recebem incentivos fiscais de ICMS. A União pode ou não cobrar imposto de renda e CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre os ganhos obtidos com os benefícios. Ou seja, aqueles valores que deixaram de ser repassados aos cofres estaduais. Pode ou não pode haver essa cobrança por parte da União? Segundo o levantamento da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça, há hoje 391 decisões monocráticas e 55 acórdãos sobre esse tema nas duas turmas que julgam as questões de direito público na Corte. Tema aqui para a doutora Maria Carolina, especialíssima nessas questões, que atua há mais de 20 anos no direito tributário. Doutora, um imbróglio mesmo, a gente vê pelo número de decisões monocráticas e o número de acórdãos, o quanto esse tema é polêmico. Agora, isso, de alguma maneira, fere o Pacto Federativo, porque a gente está falando de um benefício que é obtido pelas empresas no Estado, e sobre isso, a União quer cobrar imposto de renda e a contribuição. Exatamente. É uma discussão que não é nova, é uma discussão antiga, e é uma discussão que, como você mesmo disse, tem um impacto muito grande. Esse benefício, até para contextualizar para os ouvintes e pessoas que nos veem agora ao vivo, esse benefício geralmente ele é concedido como um crédito presumido. O ICMS ele é um imposto e ele é considerado como crédito e débito. Tudo que entra e tudo que sai da empresa, então todos os insumos, tudo que ela compra e depois transforma isso num produto dela e que ela vende, você vai mensurar o imposto a ser pago. Como o Estado ele tem interesse em que muitas empresas vão e criem trabalho, receita naquele Estado, os Estados sugerem o quê? Propõem o quê? Dão o quê de benefício? Olha, no final você precisa pagar, suponhamos, R$100 de imposto, você paga esse imposto, mas eu te dou um crédito presumido lá na frente para sua apuração do mês que vem. E isso vai gerando, e que, teoricamente, o que se diz comumente é que haveria um benefício, um lucro maior para a empresa. Sim. E esse lucro, a Receita Federal entende que é devido ao imposto de renda e a contribuição social. Nós, que trabalhamos na área tributária, a ministra Eliana Calmon, que julgou tantos casos nesse sentido, não é? A gente aqui na advocacia e na advocacia empresarial, a gente entende que isso fere o Pacto Federativo à medida que a União Federal visa tributar um benefício que é dado na apuração do imposto. Então, esse benefício, ele não é dado em dinheiro, ele não é dado em receita, ele não gera outras questões, ele não é dinheiro em si, ele é uma modalidade, ele se transforma numa modalidade de apuração do imposto. Então, se a grande discussão aí é essa modalidade de apuração do imposto seria ou não seria passível de tributação pela Receita Federal. O STJ, a primeira turma, e quem recentemente julgou foi a ministra Regina Helena Costa,
ela entendeu que isso feria, sim, o pacto federativo e não deveria haver a incidência dessa contribuição. E isso, muito provavelmente, por ter essa questão constitucional envolvida, vai ser discutida em última instância pelo STF. Então, o STJ ele dá esses parâmetros legais, ele julga as questões legais, ele decide sobre esse aspecto, só que, em última instância, por ter esse pano de fundo constitucional deste pacto federativo, isso vai ser levado ao STF. E, muito provavelmente, como a gente já viu em outras questões, a decisão não vai... Ela pode ter um viés político. Sim. Ministra Eliana Calmon, que tantos casos julgou a respeito, o STJ, será que vai, em definitivo, decidir a respeito dessa questão? E como destacou a doutora Maria Carolina, isso sobe ainda para o STF, porque é um assunto constitucional e por lá também vai ser tratado. Bem, a jurisprudência do STJ está dividida, né? A primeira sessão está de um lado, e a primeira turma está de um lado, e a segunda turma está do outro lado. A segunda turma, até uma turma da qual eu participei, todo o meu tempo no STJ, eu participei da segunda turma, que julga tributário. Eles entendem que os benefícios negativos eles não se equiparam aos benefícios positivos que geram grandeza creditícia. Ou seja, é algo que o Estado dá, mas dá negativamente, ou tira o ICMS de muitas situações. Então, por isto mesmo, é que é necessário que haja a compreensão de que as empresas têm de pagar o imposto sobre esses benefícios negativos. A primeira turma, comandada pela ministra Regina Helena e seguida de perto pelo ministro Gurgel, tem outro entendimento, que foi o entendimento dado pela doutora Carolina, que efetivamente isto fere o pacto federativo se houver, por parte da União, cobrança de um imposto federal sobre aquilo que ele próprio, o Estado, desonerou. Então, como não existiu a entrada disto na empresa, naturalmente que ela não tem de pagar imposto federal sobre isto. O que é que eu acho que vai acontecer no STJ? É uma surpresa grande. O que eu posso dizer é o seguinte: a segunda turma do STJ hoje não tem especialistas em direito tributário. E, por isto, é uma turma que vota muito com o viés para o fisco. Enquanto a primeira turma ela tem mais especialistas, tem 2 grandes especialistas, e a relatoria do feito que vai somar estas 2 posições está com um ministro que é da primeira turma, que é o ministro Cuquina, de forma que há uma tendência de haver a prevalência desta posição, ou seja, a posição que isenta o contribuinte de pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre isto, e em razão de ferir o pacto federativo. Mas, naturalmente, que a palavra final fica com o Supremo, que a questão é eminentemente constitucional. Agora, procurador Liviano, a gente perdeu, né, nesse atual governo, a grande chance de fazer uma reforma tributária que poderia passar por essa questão também, e aí isso já poderia ter um outro andamento, né, se tudo isso tivesse sido observado. Perdemos esse momento, né, procurador? Eu acho que de agora até o final do ano, nós vamos viver um clima de salve-se quem puder, né? Acho que são pertinentes as colocações que foram feitas aqui pela doutora Maria Carolina, pela ministra Eliana, né? Eu acho que são muito apropriadas, mas eu acho que você observou
de maneira adequada. O ideal é que nós observemos a floresta toda e fazer um rebalanceamento tributário, né? Isso só poderá ser feito a partir do próximo ano, né? Não há clima para ajustar coisa nenhuma, né? Nós vamos viver um salve-se quem puder, gestão de crise em gestão de crise, apagamento de incêndio em apagamento de incêndio, e vamos ver, entre mortos e feridos, quantos vão se salvar, né? E, no meio desse fogo cruzado, infelizmente, nós, brasileiros, e os interesses da sociedade e a prevalência do interesse público é algo que está fora de moda, infelizmente. Faltando 20 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 19 minutos para 1 da tarde. Pressionado a tomar uma posição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai definir, no início da próxima semana, sobre os requerimentos para a instalação da CPI para investigar os casos de corrupção no Ministério da Educação. Rodrigo Pacheco afirmou ainda que cogita unir os requerimentos para as duas comissões relacionadas ao MEC. A proposta pela oposição a respeito do balcão de negócios, na pasta, e a outra apresentada pela liderança do governo sobre obras paradas nos governos petistas relacionadas à educação. A definição sobre a CPI eleva a pressão sobre o governo, que ainda busca formas de barrá-la ou adiá-la até depois do recesso parlamentar, no meio de julho. Procurador Liviano, a relação entre esses dois temas, corrupção no MEC e obras inacabadas na educação, para que esses dois requerimentos sejam juntados, a impressão que dá tem um cheiro de judicialização aí, ou é aquela coisa, nem um lado fica contente, nem o outro, então tá bom, derruba a CPI, não falamos mais disso. Me permita, Mauro, cometer aqui uma quebra de protocolo, mas a Roberta, que fez um trabalho sobre corrupção na educação, se me permite, vamos começar ouvindo a opinião dela aqui nesse debate? Vamos lá, Roberto. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Muito obrigada. É uma honra começar esse debate. Realmente, eu investigo essa questão há muito tempo. Foi fruto da minha tese de doutorado e de livro já publicado. Em primeiro lugar, eu queria destacar o desmonte do Ministério da Educação. Foram ministros e ministros que contribuíram para esse desmonte. E agora esse escândalo terrível de corrupção que vai ser investigado, claro, né? Então, primeiro deixar claro que a verba da educação, ela é vinculada. E isso permite que muito dinheiro vá para a pasta da educação. Quando se fala em reforma tributária, como a gente estava falando antes, né? Eu já fico um pouco preocupada. Por quê? Será que nós não corremos riscos com essa vinculação de recursos, fruto de uma luta de tanto tempo? Bem, esses recursos chegam para a educação e eles precisam serem destinados para a educação dos nossos alunos. E, de repente, eles são desviados para benefício próprio, benefício eleitoreiro, não é? E aí aparece o que eu chamo no meu livro e nas minhas pesquisas da cultura do abafa, que é uma cultura onde todos aqueles que, de alguma forma, estão presentes no ambiente ali onde a corrupção está acontecendo, onde o desvio de verba pública está acontecendo, essas pessoas não se manifestam, essas pessoas fingem que não estão vendo, algumas se beneficiam com aquilo, então eu chamo isso de uma cultura do abafa. Então, primeiro, é preciso fortalecer os grupos, os colegiados e as pessoas para que elas tenham canais de confiança de denunciar. Segundo, é preciso entender que quando eu desvio o dinheiro da educação, eu desvio o dinheiro do meu futuro, porque sem a educação eu não tenho garantia de futuro. Eu estou formando os futuros líderes desse país, com menos verba, porque a verba foi desviada. Então, são questões muito sérias, inclusive a questão do ICMS, que estava sendo falada antes,
é extremamente preocupante, porque nós temos uma porcentagem grande do ICMS que vai direto para a educação, né? Se eu mexo nessas questões, isso daí vai para a educação, de que forma, né? E eu queria destacar também que nessa questão do desvio de verbas públicas, da corrupção, há ainda um mecanismo perverso, mental, que vicia a pessoa que está envolvida na corrupção, né? A pessoa se beneficia com aquela quantia financeira ilegalmente e ela fica meio que viciada naquele sistema e ela começa a querer mais, mais e mais. Então, se não há denúncia, se não há punição, se não há, por exemplo, uma apuração dos fatos bem feita, onde todos tenham condições de entender o que está acontecendo, se esse mecanismo não acontece, aquela mente não consegue entender que ela não vai ter tanto sucesso e tanta vantagem no futuro, que ela pode ter mais prejuízo do que vantagem. Então, é preciso deixar claro que o desvio de verba na educação, a corrupção na educação, de recursos vinculados, é algo que precisa ser tratado, falado, escrever a respeito, comentar com a população, em contar para a população como que essa vinculação de recursos acontece. Como que quando você compra um produto, quando você gasta um dinheiro em algum comércio, como que um pouco desse dinheiro vai para a educação. É preciso falar sobre isso, para que as pessoas entendam que é do bolso delas que o dinheiro está sendo roubado. Procurador Liviano, agora para a gente falar politicamente a respeito, né? O seu entendimento sobre essas duas situações, a corrupção no MEC e as obras inacabadas de governos anteriores, juntar os dois requerimentos para que essa CPI aconteça, isso é possível, é cabível? Há fato determinado para essa questão de obras inacabadas em governos anteriores, que esse é o ponto primeiro para considerar a instalação de uma CPI. A verdade é a seguinte, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, pelo sistema que nós temos hoje no Brasil, eles adquiriram poderes quase imperiais, né? Você veja, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vem matando no peito e segurando quase 150 pedidos de impeachment por fatos absolutamente graves, determinadíssimos, em relação ao presidente da República, e simplesmente não dá seguimento a pedidos de impeachment contra o presidente da República, não é? O presidente do Senado, o presidente da Câmara, eles têm o controle sobre a instauração das CPIs. Qual que é o exercício que o presidente Rodrigo Pacheco tenta fazer? Ele tenta equilibrar o jogo, tendo em vista que nós estamos aí a 100 dias das eleições, vou instaurar a CPI do MEC, mas também vou instaurar uma outra CPI que gerará prejuízos para o grupo político adversário, né? Estabelecendo no campo político uma espécie de justiça salomônica, né? Vou gerar desgaste para os dois, né? Para que, desta maneira, haja um certo equilíbrio no jogo, né? O fato é o seguinte, o Álvaro Dias, por exemplo, que é um senador extremamente respeitável, ele não assinou o pedido de instauração da CPI do MEC. E conversando com ele, alguns dias atrás, ele fez questão de se posicionar no seguinte sentido, me disse isso, eu não assino uma iniciativa com fins eleitorais político, né, em que se quer fabricar palanques de ocasião em período eleitoral, né? E ele me disse que está construindo com a sua assessoria uma proposta de emenda à Constituição propondo uma regulamentação para o exercício desses pedidos para as CPIs, né? Regulando isso de uma maneira mais detalhada. Então, a verdade é a seguinte, as CPIs representam uma função relevante do Legislativo, que não é só o organismo que faz leis, mas também fiscaliza o exercício do poder executivo,
mas, infelizmente, a maneira como as coisas têm ocorrido, há uma grande dose, há um grande risco de desvio do caminho, né? Então, perder-se tempo, gastar-se dinheiro público para que isso não resulte em nada, né, é muito ruim, né? Então, é necessário que a gente deixe de lado o faz de conta, deixe de viver o mundo das narrativas, né, que engoliu o mundo das verdades. E narrativas, vamos ser bem realistas. Quando se fala em mundo das narrativas, é mundo da mentira, não é? Então, vamos ter o pé no chão, né? Está se querendo fabricar palanques para construir narrativas, para produzir peças para as redes sociais e manchetes para os telejornais permanentes para municiar a propaganda eleitoral, né? O pano de fundo é pouco relevante, é apenas um pretexto, é um gancho factual, né? Faltando 9 minutos para 1 agora, a gente tem mais um tema aqui, o último da pauta, na sequência, as questões aqui, as perguntas da nossa audiência, então vamos rapidamente a ele aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de ofensa à honra da repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, em fevereiro de 2020. A decisão da 8ª Câmara de Direito Privado foi por 4-1. A ofensa ocorreu quando Bolsonaro falava com apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada. Ele criticou o trabalho dela sobre um esquema de disparo em massa nas eleições de 2018 que o havia beneficiado. Aí a frase dele foi a seguinte: ela queria dar um furo, e teve risos aí nessa questão, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Frase aqui do presidente Jair Bolsonaro naquela ocasião, uma frase com conotação sexista. Ministra Eliana Calmon, a gente vendo o placar aqui por 4-1, a gente pergunta por que não foi 5-0, né? E aí a gente vê que o desembargador Salles Rossi afirmou que não houve ofensa sexista do presidente Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Melo. Eu estou com um voto vencido, porque, na realidade, nós temos visto tantas coisas do presidente da República, muito mais grave do que isto. Isto foi uma grosseria, uma falta de educação, uma falta de compostura muito grande, a ponto de ser um crime. Eu não considero assim, porque outras coisas muito mais graves têm acontecido e a justiça tem passado a mão, não é? E de forma que este é o meu entendimento. Eu acho e eu acompanho o voto vencido, entendendo que não houve crime, houve uma grosseria muito grande, houve uma falta de educação, uma falta de compostura, como só ia acontecer. A cada dia nós estamos vendo isso pela televisão, né? Roberta, seu entendimento sobre esse tema? Que vergonha, né, gente? Que vergonha, porque isso roda o mundo. É comum ele cometer essas grosserias, concordo, é horrível, falta de respeito total. E o que me apavora é que, com essas atitudes, ele incentiva algumas mentes que pensam assim a começarem a agir também na nossa sociedade. Então, é um péssimo exemplo, tá? Para nós, uma vergonha. Doutora Maria Carolina? Eu acompanho a doutora Eliana, acho que, de fato, é uma postura absolutamente inadequada, mas não chega a ser um crime, né? Para que haja o tipo legal, precisa ser algo muito definido. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também na abrangência e no discurso do que é crime, do que não é, do que pode, do que não pode. E até para arrematar todas essas questões que foram ditas aqui ao longo dessa conversa tão gostosa, cada um tem uma visão. Temos o Poder Judiciário, temos o doutor Roberto com o Ministério Público, questões mais políticas, como você ressaltou, doutora Roberta com a educação, você, Mauro, com a propagação da informação, né, a mídia, e como todos os temas que foram abordados estão vinculados de alguma forma com a educação.
E essa última notícia que a gente está comentando aqui, ela está vinculada a quê? A educação, ou, Sim. em algumas circunstâncias, a falta de educação, né? E que a educação é o que vai fazer com que o nosso país mude. Então, a gente também falou de reforma tributária, e daí a Roberta complementou que essa reforma tributária pode ter reflexos na educação, e daí a gente está falando do que também? Numa reforma orçamentária. E isso tudo passa pelo legislativo. Então, a gente precisa ter pessoas preparadas, bem educadas lá do início, para estarem lá para elaborarem leis que sejam executadas depois de uma forma adequada. Senão, vira esse emaranhado que a gente vê e que a gente vive cotidianamente dessa mistura e sobreposições de mandos e desmandos, né? Perguntas da nossa audiência por aqui. Eu vou pedir brevidade a todos, porque o nosso tempo já está em cima, e a doutora Maria Carolina está com a palavra, então eu começo com você, doutora. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi mora aqui na zona oeste da capital. A pergunta dele rende 5 programas, pelo menos, daí para mais, mas vamos lá. Em que medida uma possível reforma tributária poderá ser benéfica ao contribuinte brasileiro? Aí depende de como vai ser, do que se discute, tem-se muito discutido na redução dos impostos, e é isso que é importante numa reforma tributária, não é o quanto se paga de imposto, mas a forma como se paga o imposto, porque aqui existe um emaranhado de normas e de regras a serem cumpridas. Então, no mundo empresarial, isso é muito dito, que aqui gasta-se muitas horas de pessoas, né? Você precisa vincular muitas pessoas com muitas horas para cumprir todas as regras tributárias. Então, todas as declarações, tudo o que precisa ser feito. Então, mais do que o imposto em si, é a forma como se paga, a quantidade de impostos que se tem, né? Então... Ministra Eliana Calmon, a pergunta aqui da Fernanda Antonelli, está no YouTube, obrigado, Fernanda. A demissão de Pedro Guimarães da presidência da Caixa resolve a questão ou ainda há muito que se apurar sobre a sua gestão? Pergunta da Fernanda Antonelli, ministra, bem brevemente. Resolver a questão não resolve. Não é tirando o sofá da sala que a gente vai resolver, né? Essa questão é uma questão que precisa ser debatida para que as mulheres sejam respeitadas no seu ambiente de trabalho. E nós sabemos que isso não acontece dentro do serviço público, principalmente. Então, nós temos de ir mais profundamente. É um exemplo que ficou de como acontece, e aí nós temos de aprofundar esta conversa e aprofundar também uma coisa essencial, é a educação social de quem está exercendo função de mando, principalmente educação e respeito em relação à mulher, né? A senhora falou do sofá, senão fica aquela história, né? Se o sofá está grande para a sala, quebra a parede, mantém o sofá. Não é isso que tem que acontecer. Exatamente. Né? Rodrigo Monteiro, pelo Facebook, procurador Liviano, qual a sua opinião sobre a declaração feita hoje pelo senador Flávio Bolsonaro de que é impossível conter a reação dos apoiadores ao resultado das eleições? Bom, eu acho que isso nós temos que aguardar com humildade a dia 2 de outubro, né? E não como o presidente tem dito, que ele tem dúvida se teremos ou não eleições, né? Quem, de fato, é democrata, respeita a vontade soberana do povo e diz categoricamente, não há qualquer dúvida, dia 2 de outubro teremos eleições e os resultados serão exatamente, rigorosamente, aqueles que a vontade do povo quiser. Mas eu não posso deixar de terminar a minha fala aqui sem dizer, com todo o respeito e carinho que tenho pela Eliana, que eu divirjo, né? E eu, como você, Mauro, eu esperava uma decisão unânime do tribunal ao condenar Jair Bolsonaro. Eu vi naquela atitude do presidente grave crime contra a honra, sim, né? Existe desrespeito, mas, além disso, existe crime contra a honra. Eu vi na manifestação dele a intenção deliberada de ofender a honra da jornalista. Faltar com respeito, você pode faltar de N maneiras. A maneira como ele se posicionou
nitidamente ele quis atingir a honra da jornalista. Eu sou o primeiro a pedir a absolvição, a pedir, na dúvida, que os acusados sejam inocentados. Eu fiz isso muito ao longo da minha carreira, que ontem completou 30 anos no Ministério Público. Mas nessa situação, a meu ver, eu, se tivesse o poder decisório, condenaria unanimemente por esta postura alta e grotescamente ofensiva à honra da jornalista Patrícia Campos Melo. Aliás, se destaca como ícone do jornalismo nacional, jornalista premiada internacionalmente pela sua coragem, pela sua atitude independente, e foi atingida na sua honra da maneira mais cruel e bestial por esta colocação do presidente. Respeito opiniões divergentes, mas, na minha opinião, naquilo que o direito penal chama de crime contra a honra, o presidente teve nítida intenção de atingir a sua honra objetiva, sim. Ele praticou crime contra a honra de Patrícia Campos Melo e deveria ser condenado, como a maioria dos julgadores entenderam. Obviamente, cada um tem a sua maneira de interpretar estes fatos e essas maneiras diferentes devem ser absolutamente respeitadas. Essa é a minha visão. Muito bem, a gente estourou o nosso tempo aqui, tinham outras questões aqui para a gente avançar, mas infelizmente não vai ser possível. A gente vai se despedir aqui. O agradecimento a todos aqui que participaram dessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Participaram com a gente o doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD, a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça, a Roberta Bock, supervisora de ensino do Estado de São Paulo, e a advogada Maria Carolina Antunes de Souza, especialista em direito tributário. No apoio técnico da AltV, o Sérgio Oliveira. Muito obrigado aí, Sérgio, pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da AltV, o Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador e internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau, até amanhã.